Muito boa tarde para você, que hora gostosa de receber você, ou na verdade você nos recebe na sua casa, é o Entre Família. Muito boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris, boa tarde para você que nos recebe. Segunda-feira, dia de alegria, nem vem, Não, hein? Nem vem, Dia Mundial da Preguiça, não sei o segunda-feira. que, para Não, com nada isso. disso, é dia de Entre Família, dia de conversarmos sobre alguns assuntos muito importantes e agora a gente vai mexer nos casais ali, hein, Cris? Vamos falar do quê? Vamos falar o seguinte, ó, pega aqui. Pega aqui, Vai lá. olha a linha de raciocínio Vai aqui, ó. lá. Pega aqui. Vem comigo. Quem fala isso falava meu pai, né? Pega. Ó, pega aqui o seguinte, ó, a linha é o seguinte. Ah. Você analisa hoje seu marido, ou você que tá noiva e tal, fala assim, ó, olha o jeito que ele é. Olha fulano, como é que ele faz? Ele não gosta de guardar. Aí, de repente, será que não tem um link com a infância? Tanto no positivo aprendizados na quanto no infância negativo? que influenciam no casamento. Simples assim. Projeção da infância. O marido, ele guarda dinheiro. Por quê? A mulher, ela não consegue nem segurar a notinha e colocar no bolso, que ela não pede. Não, pode ficar com essa nota aí. Ela não anota nada do que gasta. Mas ela já nasceu assim, né? Ó, outro exemplo, não? parece que é bobo. Parece que é bobo, mas eu já vi discussão por causa disso aí. Que é? Lava a louça e não puxa água com a pia, ali com rodinho de pia. E aí? Mas é porque na família dele é acostumado assim, ninguém guarda, deixa tudo lá em cima da pia. Porque vai usar depois, vamos né? no Então deixa aquela bagunça, aquele negócio Vamos na no pia. popular, então? É, vai Tem lá. gente, no popular aqui, tá? No popular aqui, o negócio aqui não tem... Você gosta, verniz da sociedade aqui. Chega lá. Tá, o negócio é o seguinte, tem gente que tem costume de lavar a cueca no banho. Tem! Aí, torce a cueca Carcinha também, carcinha também. e deixa pendurada. Deixa lá Normal, no- você sai assim, não, fiz o meu dever. Tá A pessoa bacana. chega assim, Fala, você faz... o que é isso aqui, uma calcinha? É que ele aprendeu lá na quê? infância. E tem impacto agora no casamento. E pra ele é normal. Tá tudo bem Mas comigo. pra esposa é uma ofensa. Ver uma Nós cueca falamos agora só de pendurada. práticas, assim, mas existem traumas, dificuldades, né? Muitas vezes você passou uma situação difícil aí na infância, é pais divorciados, ou nasceu, ou cresceu aí, foi educado com os avós, ou entre outros processos aí que podem ter acontecido na sua infância e você reproduz, às vezes, sem perceber, viu, Cris? Não é maldade, negócio, não, não é porque maldade. está estruturado, até É. falta de linguagem emocional. Lembra que antigamente o pessoal fala assim, ó, não pode chorar, engole o choro e tal. Aí não tem uma linguagem emocional. Com certeza. Então nós vamos Infância. falar desse assunto hoje, porque é hoje, gente, que tem que haver um diálogo em relação a isso aí. Tá complicado, tá difícil. Bora pro intervalo? Com certeza. O que você está vendo aqui, a culpa é minha mãe. Será ou não? Depois do intervalo a gente vai ficar sabendo. Até mais. De volta aqui com Entre Família, hoje falando de um assunto importantíssimo. Vamos falar aí de como os ensinamentos, aprendizados ou traumas adquiridos na infância impactam diretamente no nosso relacionamento no casamento. Com certeza. Tem alguma dúvida? Quer uma situação que você quer avaliar? Ou até contar pra gente o que você trouxe na bagagem? Pois Quando é. a gente fala, muitas terapeutas de casais falam, olha, são 2 malas Eita. que depois você tem que pegar e colocar numa mala só. Como é que ajeita aquela... Significa que tem que jogar umas coisas fora. outras coisas, aprender a dobrar de uma forma diferente. Aí tem que lavar a roupa, outro com sabão, outro não sei o quê. Agora tem que lavar a roupa na mesma máquina, né? É no mesmo tanque de lavar roupa? Porque é na mesma sala que nós vamos discutir esse assunto aqui do Entre Família. Vamos falar sobre esse assunto hoje e nós contamos com a sua participação. E aí, o que incomoda aí que seu maridão aprendeu lá na infância, lá com a sogra, né? Mas hoje não é dia de reclamar da sogra não, hein? não. Nada disso. O negócio é Vai dar resolver ali vontade. em casa. Dá Vai vontade, dar. eu A sei, gente não vai. pode- Segura firme e mantenha o foco aí, mantenha o foco. Lutero fala o seguinte, você não pode impedir que as aves sobrevoem sua cabeça, só não deixa fazer ninho. Não Pensamentos vão ter nessa tarde, mas não deixa criar Não ninho. deixa pousar. Não. Vai lá, agora pousa aí pra gente aí, qual é o número desse telefone? DDD 12 98315 0249. DDD 12 98315 0249. E outra, hoje nós vamos quebrar o seguinte, Carol. Esse negócio, ó, pau que nasce torto, morre torto. Isso. Aqui não. Conversa. Não, aqui não, jeito seu maneira. João. E eu vou falar, sujeira aqui também não, viu? Não. Porque hoje é dia de Sheila Procópio. Organização. Tá brincando com essa mulher, gente? Bora lá apresentar que a nossa Bora sala nós. tá demais Vamos. hoje, hein? Sensacional. Ela já veio aqui outras vezes, tá Já acostumada, veio, já tá veio. tranquila. Ela que tem esse jeito, né? Europeu e tal. É fina, ela tem um chiquê, Tem, ela tem. Ela olha para o nosso editorial, nossa abertura, com certa diferença, assim, olha. Eu venho aqui pela saúde dos telespectadores, não pelos apresentadores. Não, eu venho aqui só para isso mesmo, né? Porque...
Muito Olha bem. aí. Bora lá. É a Tami Marchiori, neuropsicóloga. E outra, como ela já veio aqui anteriormente, eu teria uma lista para falar do seu currículo, mas, resumidamente, ela sabe o que faz, tá? Ela sabe o que faz, está aqui. Tami, seja muito bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, muito bom estar aqui novamente. A produção falou assim, linda a roupa dela, né? Tá chique. A diretora, demais. mulher, analisa tudo isso. Tudo, tá? A gente tem um olho um pouquinho diferente, fala assim, tá legal, tá legal. Tá legal, tá não sei legal, o que, como mas tá todo mundo bacana. tá legal, porque uma pessoa... Porque a gente não sabe nada de Eu não sei. dessas coisas. E ele tá sempre chique, né? Alinhado, ele é alinhado. É. Ele tem parceirão, né? No Parceirão. programa aqui. Pastor Atleta. Atleta agora. Ciclista. Ciclista. É isso aí. É um currículo extenso. Pastor Alceu. Tudo legal? Tudo bacana. Que bom começar a semana junto nesse clima, né? Nesse Aquele- clima agradável. Clima agradável. E lá fora tá um clima legal também. Como é que tá aí, gente? Como é que tá aí esse calor aí? Pois você dá um toquinho, fala aí pra gente que você está fritando ovo no chão aí na sua cidade. Como é que tá? Eu quero saber qual é a cidade que tá fresca. Bem fresquinha, porque quem sabe eu posso ir Eu posso pra dar lá. uma dica para você. Fala, Aqui no qual que é? estúdio não tá aquele negócio. É porque o ar-condicionado demorou um pouquinho para ligar aqui, meu querido. Tô de casaco. Você acha que é só você que passa por isso? Não. Mais importante o quê? Temos conteúdo. É ficar chique, alinhado? Claro, eu tô passa calor que alinhado. vou No suor, passar? mas eu tô alinhado. É isso mesmo. Mas hoje nós estamos falando de outra situação aí, né? O calor é dentro do casamento, né, Tami? Quando as diferenças aparecem e elas são rápidas a aparecer, né? Então, difícil na verdade, alinhar. é difícil um casamento que não tenha diferenças, né? É. Porque as famílias têm dinâmicas muito diferentes. É engraçado que às vezes a gente até olha, sabe aquele primo, assim, fala, nossa, aquele casal, olha que engraçado que eles fazem. Eu e meu marido, a gente comenta, olha o jeito que eles fazem isso, porque é muito diferente, né? E é muito palpável ver isso mesmo na nossa dinâmica. Se eu pensar como minha mãe e o meu padrasto, até porque meus pais são separados, né? Mesmo minha mãe e meu padrasto é diferente do meu pai e da minha madrasta, que já foram um casal, né? E assim como eu com meu marido. Então, a questão é que às vezes, principalmente no início do casamento, tudo isso pode gerar uma dificuldade muito grande, né? Se você não consegue compreender isso com empatia, no sentido de que as pessoas são diferentes, está tudo bem, mas que em algum momento isso tem que se tornar uma família, um núcleo familiar, né? Então, não significa que você tem que deixar as suas raízes, mas significa que você tem que construir a sua família de uma forma diferente para ser saudável, né? E ninguém impor nada para ninguém. Eu acho importante também que tem algumas pessoas na sociedade, porque aqui a gente acredita no casamento, acredita na família, né? Levanta essa bandeira diariamente, você sabe. O pastor agora, esse final de semana, participou de um casamento de dois Legal. jovens. Eu fico passando, pastor, você tem aquela mensagem inicial que está vendo ali o sogro, tá? A sogra, Será que tá ele os avisa? convidados e tal. Não sei se é o momento, será que ele fala? Eu acho que tem que falar. E aí, pastor, tem que dar real, né? Olha, Será? Cris, Ah, ontem eu fiz o casamento número 59 da minha história. 59. Foi o número 59. Vou parar de contar para eu não ficar muito orgulhoso, né? Mas assim, ontem eu falei uma coisa pro casal, que os pais estavam ali, respeitando os distanciamentos e tudo mais. Eu falei assim, olha, tá vendo o pai e a mãe dela aqui? Tô vendo. Tá vendo as irmãs dela aqui? Sim, sim, tá. E ó, ele também tem irmãos e tem o pai. Então vocês estão casando com todo mundo aqui. É todo mundo indo para uma casa. E vocês vão ter diferenças? Claro que vão. Só que eu mencionei algo que eu sempre menciono, que o perdão precisa ser diário. Entende? Porque vai ter diferença. E na comunicação, e a gente aqui, ó, tá mexendo com comunicação, certo? A comunicação dá, às vezes, alguns desencontros. E nesses desencontros, precisa todo final de dia recomeçar. Não pode deixar para o dia seguinte, né? Agora, a gente sempre fala muito dessas questões aí das diferenças e para todo mundo, mesmo quem não é casado, né? Mesmo quem não é casado e ouve falar, olha, casamento é difícil, porque as pessoas são diferentes. A gente bate nessa tecla, mas quando chega na hora da prática é que o calo aperta. E quem vai mostrar um pouco para a gente dessa realidade é um casal muito especial lá de Ivatuba, é a Bianca, e deixa eu pegar minha cola aqui para pegar aqui o nome do esposo, tá aqui, e o William. Bianca e o William já estão conectados aí, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Oi. Conta aí pra gente, agora é hora de abrir o coração, hein? Nada de amaciar. Fala aí, Bianca, quais são as diferenças aí entre vocês? Então, começa que eu sou filha única. O William tem 3 irmãos. Então, quando a gente casou, as diferenças já começaram aí.
Na minha casa, quando a gente cozinhava, era para 3 pessoas. Na do William, já era para uma grande quantidade. Então, quando a gente casou, e eu falei assim, amor, hoje você faz um almoço. Aí, quando eu ia fazer a comida depois, não tinha mais ingrediente nenhum, porque ele tinha usado tudo no almoço. Então, a gente percebia essa diferença bem grande de número de pessoas. de número de pessoas em casa. Por exemplo, na minha casa também, como era, apesar de mim e da minha mãe, a gente calçar o mesmo número, vestir o mesmo tamanho de roupa, o que acontecia? Era tuas roupas, minhas roupas. E na do William, como eram tudo menino... O mais velho usava a camisa, daí o mais novo usava depois ia pro terceiro, daí o quarto usava a camisa também. Então, quando ia crescendo, ia dividindo as roupas para todo mundo. Daí isso fazia com que pegar emprestado entre nós não tinha problema. E olha só, William Então, e Bianca, eu acho engraçado que algumas pessoas falam agora em casa, porque a gente tem um senso crítico hoje muito aguçado, principalmente com as redes sociais, todo mundo virou um juiz do time da vida das pessoas, não é de hoje, mas está mais acentuado agora. E pode ter alguém falando com a gente assim, ó, olha, rapaz, isso são detalhes, o importante é o amor, e claro que é o primordial, Deus, amor e tal, só que os detalhes, meus queridos, com o passar do tempo, eu sei que tem aquela questão toda que a gente tem o namoro para conhecer, tem as fases que é o noivado, mas quando as escovas se unem, você perde um pouquinho, né? Você está totalmente íntimo e esse é o casamento. Agora, os detalhes fazem a diferença. Se não acertar, uma hora vai explodir. E quando vocês sentaram, olha, William, o negócio é o seguinte, é só 2 pessoas aqui, tá? Vão comprar menos, vão gastar menos e tal. Porque o pastor falou aqui, que é o 59º casamento que ele faz. Comunicação, porque vem um pouquinho da mãe, vem um pouquinho do pai, e agora vamos montar uma só carne. E aí, como é que foi esse papo? Oi. Boas tardes, tudo bem? Tô brincando. Então, Oi. para nós, o que aconteceu? Chegou um momento que a gente pensou assim, não, isso aqui não está funcionando, vamos sentar, vamos organizar isso, porque tem coisas que tem coisas que não dá para manter assim. Então, a gente chegou um momento que a gente falou assim, a tua família funcionava dessa maneira, a minha família funcionava dessa maneira, mas que nem o meu sobrenome é Teixeira, o dele é Belling. Como que agora a família Teixeira-Belling vai funcionar? Então, a gente pegou assim, isso dá para deixar passar. Não, isso não tem como, vamos ter que entrar num acordo. Então, a gente começou a entrar em acordo. William, na hora de cozinhar, são poucas pessoas, não são muitas, então vamos diminuir. Bianca, tem coisas que você tem que emprestar, não é tudo seu. Você veio de uma família de filha única, mas agora a gente também tem um filho, ele precisa aprender que as coisas precisam ser compartilhadas também. Foi a comunicação e o processo diário de se comunicar e conversar e falar abertamente. Da mesma maneira que eu falo aberto, que ela, olha, amor, acho que isso você pode ser um pouco mais flexível. Eu também tenho que ouvir e quando ela diz, olha, eu acho que você tem que ser flexível nisso também. Mas não foi assim do dia para a noite, não foi tão pronto como a gente está falando. Não era todo dia de sorriso, não. Teve muita vez eu gosto assim, quando joga real aqui. Eu gosto assim, que é assim mesmo, quebrando o pau em casa e daqui a pouco vai alinhando até acertar. Não tem jeito, não. Mas agora vocês têm um filho, né? E a gente está acertando, e a gente ainda está errando e acertando. Com certeza. É um processo. E agora vocês têm o filho, né? E aí vocês já falaram de algumas coisas que vocês querem que ele aprenda e faça diferente daquilo que vocês aprenderam, né? Como é que vocês entram em acordo nesse processo? Porque é na educação dos filhos também que pega muito mais, né, do que essas questões do cotidiano. Como o Cris falou, que muitas vezes, olhando de fora, parecem pequenas, mas que podem se tornar grandes. Mas eu acho que a educação dos filhos é um impacto visível e também com impacto a longo prazo, né? Como é que vocês definem aí o direcionamento da educação do filho? A gente primeiro utilizou muito a Bíblia, muito um livro chamado Lar Adventista e Orientação da Criança. Esses 2 livros foram nossos livros de cabeceira durante toda a gestação e ainda são. Nós também, agora, na questão da Rebeca, que é a nossa bebê, ela fez 1 ano e 3 meses ontem, né? E ela gosta muito de pipoca. Então, eu incentivo muito ela a dividir a pipoca com o pai.
Digo, filha, divide a pipoca com o pai, porque ainda ela não tem irmã, então ela precisa aprender a compartilhar as coisas, que é um ponto que nós vimos que havia esse atrito. Por enquanto ela não está fazendo arroz ainda, então ela não vai cozinhar para 6 pessoas, nem para 3, né? Mas Então, essa tá comunicação, a gente encontrar esse meio termo do que agora é a família Teixeira Belling, não só a família Belling e a família Teixeira. A gente tentou pegar ao máximo as coisas boas que os meus pais me educaram, as coisas boas que os pais da Bianca educaram, a gente viu que isso acertou. A gente vê que todos os pais, eles erram muitas vezes tentando acertar. Então, isso a gente está tentando acertar e muitos vai errar, mas a gente ora muito e pede muita instrução de Deus. Ambos estão aí olhando para a mesma direção, que é o bem-estar, benefício e manter a família unida. Casal, muito obrigada, hein? Ainda bem que vocês abriram aí o coração para a gente. Esse casal especial estuda ali no Instituto Adventista Paranaense. Daqui a pouco vai passar aqui o contato para você saber mais informações sobre isso. Muito obrigada, prazer enorme conhecê-los. Imagina, o prazer é nosso. Tchau, tchau. Olha lá, você já está entendendo, né? Está entendendo como é que funciona esse processo. A gente volta para a conversa, a produção falou bem na hora que eu estava falando, não ouvi. O que era? Ela falou que a gente volta. Volta para a conversa Com aqui. certeza, Vamos falar conversar sobre mais um esse pouquinho. assunto. E Tami, é comum, né, o que acontece ali. Eu achei muito legal eles terem falado, porque parece mesmo uma culinária, né? Vai colocando um temperinho ali, o negócio, opa, salgou, põe uma batata para tirar o sal, vai, abaixa o fogo e vai levantando ali. Assim é o processo do casamento. Sim, e o interessante é que, assim, é essencial a comunicação, porque tem casal que é assim, né? Você olha com cara feia e tem mania de achar que o outro tem que ler sua mente e entender o que está acontecendo. Não é assim que isso sucede, né? Ninguém consegue ler a cabeça de ninguém, a mente de ninguém. Então, a gente tem que estar sempre comunicando o que está acontecendo, por que interfere. Não só falar, tô brava, mas olha, isso causa isso, me incomoda dessa forma ou daquela. Mas não é a comunicação que muda o padrão de comportamento. O que muda? Hábito, né? Então, você começar a realmente inserir isso na sua rotina. Então, por exemplo, ela começou a dividir as coisas. Ele começou a diminuir a comida ou o tempero, né? Então, você realmente colocar hábitos. Vai ser do dia para a noite? Não. Vai ser fácil? Claro que não. Você está habituado a fazer aquilo a vida inteira. Mas é sempre um processo, né? E a gente está falando aqui muito de hábitos, rotinas, mas quando a gente fala de padrão de comportamento que vem da infância, né? E vem da infância ou porque a gente aprendeu com a família, com o pai, com a mãe, ou até de experiências de vida. Só que, às vezes, os padrões de comportamento podem vir de uma forma muito mais danosa, vamos dizer assim, do que como se apresentou. Por exemplo, o alcoolismo, o pai que era alcoólatra e agora o marido é alcoólatra. Ou uma mulher, por exemplo, é muito comum a gente ver, por exemplo, mulheres... Eu não sei o que acontece, toda vez que eu conheço um homem, parece bacana, mas os caras são sempre parecidos, sempre me traem, Eu vi nunca uma uma assim, pessoa... eu tenho o dedo podre. Isso, o famoso dedo podre. Dedo podre é isso, é padrão de comportamento, né? Então, não é sem querer que acontece, não é que essa pessoa é azarada, né? O que acontece? Ela aprendeu um tipo de relacionamento lá na infância, né? Então, a gente tem modelos de relacionamento, de pessoas com quem se relacionar, e a gente acaba repetindo esses padrões. Agora, Tami, o importante para você que está em casa, fica até apavorado agora. Não tem como quebrar esse ciclo, gente. A gente vai para um breve intervalo. Inclusive, você tem uma dúvida assim, olha, eu no início do meu casamento, eu não apelei, eu me submeti e acabei tendo uma tendência. Será que não tem como recorrer? Você perdeu até um pouquinho da sua personalidade, porque na hora de colocar as roupas ali, você foi cedendo e tal, porque acontece muito nesse quesito. Ou você casou, está no primeiro ano, está apavorada, tem vontade de voltar para casa. Calma, calma, calma. Você já vai ter que sair de casa, vai dar tudo certo. Você agora, como mãe, seu filho vai casar. Tem alguma dúvida? Manda para a gente. DDD 12 9 8315 0249. Nós temos uma especialista, pastor está aqui também para ajudar você. Não quer mencionar o nome? Não tem problema. E já, Carol, nós vamos ter uma dinâmica aqui para organização. A Sheila Procópio aqui nas tardes do Entre Família. Vamos para o intervalo, é rapidinho, a gente volta já já.
De volta aqui com Entre Família. E a palavra família dá pano pra manga, né? Ô, se dá. Ali dentro acontecem as maiores aventuras do ser humano, né não? Olha lá, as crianças, você vai aprendendo a lidar aí com o temperamento, personalidade dos seus filhos. Vai aprendendo a lidar com esse processo ainda com o esposo. E quando vai ficando adolescente? Vai mudando tudo nessas... Mas não é? Tô passando isso aí, viu? Nós estamos juntos na situação. Você agia de uma forma com essa criança, virou adolescente, é outra. E a todo momento você precisa aprender. Aprender, reaprender e reformular e pensar de novo. Você está buscando informação aonde? Para reformular suas ideias aí, para renovar, dar um refresh aí nas suas ideias de educação familiar. Fala para mim, aonde? Não está buscando conteúdo? Peraí, vou te dar uma dica importantíssima. Olha lá, a revista Entre Família. Ela vai de graça para sua casa. São 15 temas importantíssimos para a sua realidade. Nós falamos aqui sobre educação de filhos, tem temas aqui relacionados ao casamento, olha, emoções venenosas. Como é que você faz para lidar com isso? Você aprendeu isso, você herdou da sua mãe, né? Que para ter um casamento feliz, você precisa ficar o tempo todo em cima do marido. Tem que ficar em cima. Nossa, ó, você piscar o olho, ele foge, hein? Tem que ficar em cima. Você aprendeu isso. Como é que você faz para lidar com essa situação? Vão mudar essa chavinha, essa realidade, mas você não faz sozinho, tá? É com conteúdo, com informação, e esse aqui vai de graça para sua casa. Pede aí, 0 operadora 12 2127 3121, ou pode ser também pelo WhatsApp, 12 982 4449. Entre Família vai de graça para sua casa. Agora você sabe que aqui no Entre Família a gente gosta de dar conteúdo de graça para você, né? Você imagina onde você teria uma assessoria com uma organizer, entendeu? Para limpar a sua casa, uma limpeza de primavera. Eu nem sei o que é essa limpeza de primavera, já acho chique, bacana, com certeza vai ser bom para você. Como é que é, Cris? Vai ensinar a gente aí? Muito boa tarde, Carol. Nos anos que eu tive na Europa, eu usei esse termo que você usou aí, muito chique, refresh. Brincadeira, eu não aprendi nada, meus queridos. É aqui a personal organizer, Sheila Procópio, que está conosco agora. O que é limpeza de primavera? Está chegando agora, inclusive no nosso país, mas é uma tendência dos países mais frios. Mas sabe o que é? Lá no sul a gente fala o seguinte, é a limpeza do grosso. É a limpeza que vai mexer com cortina, meu querido, micro-ondas, sabe? Virar aquele colchão, até o gato dentro de casa ele fica apavorado. Porque é aquela limpeza, tá chegando o sol, você vai meter a mão na massa, mas com categoria, com estilo, com programação. Sheila Procópio, a nossa personal organizer. Sheila, boa tarde. Boa tarde, é isso aí mesmo. Essa limpeza completa, tirar o grosso. E como você disse, é algo que tem chegado ao Brasil, né? Tem pouco tempo, vem lá dos países americanos ou aqueles países que têm o frio, que é um frio extenso. Então, quando chega na primavera, é o momento de fazer aquele faxinão. Então, eles tiram tudo dentro de casa, fazem vendas de produtos e limpam minuciosamente cada cantinho da casa. O Spring Clean, né? Que é para deixar tudo limpo na primavera. E é onde tem o pólen também, por conta das flores. E as pessoas que têm alergia tendem a ficar piores nessa época de primavera. Então, assim, a limpeza precisa ser minuciosa, limpando os cantinhos, os colchões, os travesseiros, porque travesseiro pode ser lavado ou precisa ser trocado também. Então, é aquela limpeza profunda na casa toda. Com certeza. E se você já acompanha o nosso programa, você já sabe que, inclusive, agora a gente teve uma alta, né, de doenças psicossomáticas, por exemplo, e você sabe que um fator de uma casa limpa melhora ainda muito mais a sua organização do dia. E sem falar que você que tem rinite, menino, vai dar tudo certo. Agora, por onde a gente começa? Olha aqui, nós fizemos um checklist aqui para a gente ter uma ideia por onde começar, né? Essa limpeza grossa. Então, olha, lavar as cortinas e as almofadas. Cortinas, às vezes, de sala, quarto, as pessoas lavam periodicamente. Nesse período da primavera, é muito legal a gente tirar para lavar. E já deixar tudo limpinho até mesmo para as festas de finais de ano. Que agora é setembro, outubro, né? Novembro, dezembro está aí. Temos também aqui, olha, limpar o forno e o micro-ondas. O forno, a gente passa ali assando, faz muitos alimentos, porque no inverno a gente come mais, consome muito mais alimento. Então, fazer uma limpeza minuciosa nesse forno, usando o produto adequado, tá? É legal a gente saber que a gente não usar produtos abrasivos no forno, principalmente no forno de micro-ondas, que pode ser perigoso também.
Existem até dicas aí com limpeza, você pode passar um limão, sabia? Limãozinho. Passa o limão dentro do micro-ondas, ele vai tirar ali o odor e vai ajudar também na limpeza do seu micro-ondas. Coloca ali para funcionar por 1 minuto, mais ou menos, numa potência média, e ele ajuda na limpeza. Gente, o limão é o nosso amigo aqui, porque você já aprendeu, inclusive, que ele tira, ó. Lembra o cheirinho do pé? Sempre que ela ensinou a questão toda aqui, olha, vá no NT Play, acompanha ou depois segue na rede social da Sheila que ela vai explicar para você. Olha lá, esvaziar e limpar armários. Vai colocando tudo em todo lugar. Então agora é a época de tirar tudo dos armários, faça uma boa limpeza, uma boa higienização dentro desse armário e organize cada coisa em seu lugar dentro do armário. Tire as roupas de inverno, aquele casaco que você não usa mais, faça doações das suas roupas, papéis, setorize esses papéis em pastas, organize o seu armário fazendo essa limpeza também. Aí tem aqui, olha, aspirar e virar os colchões. Tem gente que não limpa o colchão. E você sabia que o colchão precisa ser limpo, Cris? Aspirado pelo menos uma vez ao mês. Pelo menos uma vez ao mês. Mesmo sendo king size aqui. Mesmo tempo. 2,20 por 2,20. Passa ali o aspirador. De repente não dá para virar, mas você pode girar o colchão, tá? Você tinha uma desculpa, né? Eu tenho um king size, não dá. Não tem é para desculpa. virar, vai girando, minha senhora. Vai dar tudo certo. Coloca o marido junto, é uma limpeza da família. É isso mesmo. Família mesmo. inteira junto. Vamos e lá. aí, pode até fazer uma limpezinha com um paninho limpo, com vinagre de álcool, para fazer essa parte do detergente, o vinagre é fungicida, ajuda a fazer essa limpeza também. Aí tem lá, olha, descongelar o congelador. Tem pessoas que têm aquelas geladeiras que... Frost free, né? Isso, que não precisa, mas algumas pessoas têm sim, tem o freezer, tem um congelador, precisa de fazer essa limpeza também. E aqui, limpar janelas. E a gente fala, a gente fez um resumo aqui, mas na verdade assim, limpar janelas e portas, limpar aquele espelho de luz que você não limpa todas as vezes, tirar o lustre, sabe, para lavar as pecinhas do lustre, às vezes que você tem, né? Teias de aranha, uma forma fácil de teia de aranha, coloca uma meia calça já velha na vassoura, você consegue limpar todos os cantinhos da casa, aspira isso, aspira os cantinhos e limpa. A limpeza da primavera é muito legal e realmente, como o Cris disse aqui, para quem tem alergia, é super bacana fazer essa limpeza, Cris. Agora é o seguinte, o pessoal de casa agora sempre fala assim, meu Deus, quanto tempo tá que eu não limpo minha cortina, você vai protelando, Aí fala o seguinte, quanto tempo demora para fazer isso aqui? A pessoa tem que fazer, ó, fez o checklist, não precisa fazer tudo na mesma hora. Não, agora vão resolver as cortinas, gente. Quantos meses dura a primavera, né? Nós temos aí, são 3 meses para você se reorganizar. Então, aquilo que ficou parado durante todo o período do inverno, não precisa de fazer tudo em um único dia. O checklist é para te dar um norte, para te dar uma direção. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer na cozinha? O que eu vou fazer no quarto, na sala? Na área de serviço, a área de serviço também precisa ser organizada, né? Então, fazer essa limpeza minuciosa. Garagem, dentro do seu carro, aproveite para fazer essa limpeza assim. Verdade. Outra, o maridão não está em casa durante a semana, domingo é o dia dele. Vai ser o colchão, king size, ele vai mostrar, não é fortão? Então, vou preparar um bom almoço e o colchão é com ele. Vai dar tudo certo. Agora é o seguinte, Sheila, você não tem ferramentas para nos ajudar com dicas que você trouxe? Você trouxe os truques da caixa da nossa personal organizer. Vamos mostrar? Vamos aqui? Pode ir lá, dá um pulinho. Pode fazer a foto do outro lado ali? Vou fazer aqui. O que temos aqui? Olha aqui, esse aqui é... Nós trouxemos aqui, até para a gente ter uma ideia, no mercado existe uma variedade muito grande de esponjas, e às vezes a gente não sabe. Às vezes você usa a mesma esponja que usa para se lavar louça, usa na casa toda. E a gente precisa de entender que isso aqui foi desenvolvido uma tecnologia para cada esponja. Então tem para você lavar o vidro, por exemplo, que não vai riscar o seu vidro, para você lavar o seu copo. Você aguçou a minha ignorância agora, Sheila. É mesmo? Eu sempre pensei que isso aqui era só para... eu gosto de esponjinha torta. Não, eu nunca pensei não é só o design dela bonitinho, não. Isso aqui não. é só o design, né? E essa daqui, Cris? Como é que funciona isso aí? Essa daqui ela é uma esponja de melamina. Essa parte branquinha dela só não pode ser usada assim, você precisa de molhar. Isso daqui para as mães que têm aí crianças que escrevem na parede com giz de cera, com canetinha. A parede ficou suja, é só molhar água e passar, Cris. Minha senhora, você está em casa agora? Isso aqui precisava até de uma trilha. Está tocando um piano, você olhou, agora você virou professora na pandemia, as crianças detonaram a parede. Você fala, Sheila, vem me trazer isso agora, isso aqui foi a resposta de Deus, está aqui. Essa esponja que a senhora achava aqui, ó, parecia de comer, não, isso aqui tem uma função, é tecnologia. Isso aqui é muito caro.
Super baratinho. A gente encontra, às vezes, em depósito de materiais, você encontra até uma base grande dela para você recortar, tá? E funciona mesmo? Funciona mesmo, gente. Tira, mancha mesmo? Só água. Só não pode usar seco, porque senão ela pode até estragar. Então, molhou, a aguinha deu. E tem que saber o que pode ser limpo. Eu gosto dessas paredes, assim, né, que estão sujas, que aguentam mais o atrito mesmo. Sim. Então, assim, tomar cuidado com superfícies que são delicadas, assim, porque ela pode estragar. De gesso, outros detalhes que tem na parede. Agora a parede normal. Mas a parede normal pode passar. Gente, tira tudo. Procura com qual nome mesmo, Sheila? Esponja de melamina. Não é melanina, é melamina mesmo. Melamina. Isso. Vai lá e pergunta, olha, Sheila que pediu aqui. Mas não é no mercado que tem não, né? Encontra no supermercado. É como uma mágica. Tá riscadinho lá, você passou, limpou, gente. Gente, manda foto pra gente. Sem esforço. O antes e o depois com melamina. Gente, olha, você vai ter vida, mulher. Viu? Valeu a pena. Tirou um pouquinho do estresse, deixou as crianças riscar a parede. E como a gente está falando, a única coisa é que ela não tem a parte tecnológica para tirar as bactérias. Então é importante, depois que fez o uso, faça um enxágue, use um bactericida ou uma água sanitária, alguma coisa para poder matar as bactérias. Principalmente se for usada no banheiro, tá? E essa aqui? Então, olha... Essa aqui, se você depositar no banco, você ganha R$1.000. Só pode, porque isso é só mágica. Mas o que essa aqui faz? Só que o que é legal, o que eu gosto de mostrar... É a questão, Cris, que independente das cores, a indústria fez para cada área da casa. Então, é importante a gente ler os rótulos dos produtos, que é algo que a gente não faz. Então, o que é para o vidro, de repente... Ou essa daqui, pode ser que agora eu estou sem embalagem, eu não vou lembrar. O que para a louça, né? Para aquela parte que está muito suja dentro da panelinha, enfim. Olha aqui. Paninhos para espanar, ou que seja de microfibra, eles são sempre melhores. Porque nós já falamos aqui, Cris, quando você limpa e espana alguma superfície, as partículas de poeira que sobem demoram 8 horas para cair. Então, se você simplesmente sacudiu a sua cama ou espanou, aquela poeirinha que subiu vai demorar 8 horas para cair. Por isso que é legal a gente aspirar e usar um paninho úmido para tirar e não subir essa poeira toda, porque aí não vai adiantar o seu trabalho que você está fazendo lá, né? Para você que já acompanha, a gente já sabe essa dica. Lembra que a gente falou, primeiro passa, porque primeiro varre, depois tira o pó. Lembra que teve um programa aqui sobre organização? NT Play está lá guardadinho. Sheila Procópio é a nossa personal organizer. E aí, Cris? Nosso mop não é para voar, tá, amigo? Não. Aí são investimentos que a gente faz para a casa da gente. A gente precisa de gastar dinheiro com aquilo que é pão, né? Com aquilo que realmente é útil para sua casa. E duradouro. Um mop é legal para você ter. É uma limpeza que você consegue tirar o pó sem levantar as partículas de poeira. Ter um bom aspirador em casa também auxilia nisso. Isso aqui é bom para a coluna também, né? Você não precisa de ficar, não precisa de ficar torcendo. Ele mesmo torce. As escovinhas também, né? Olha, tem tipos de escovinhas diferentes. Para você pegar, como nós estamos na limpeza de primavera, aqueles cantinhos, a voltinha da torneira, ou de repente escovar o seu sofá, o tapete. Exatamente, o rejunte ali do banheiro, ou da cozinha. Então, existem, olha, ela vem até com um biquinho já que é para facilitar. A gente precisa de procurar no mercado produtos e ler, como eu disse, os rótulos, para a gente saber o que realmente pode te ajudar na sua casa, o que funciona na sua casa, o que funciona na limpeza da sua casa. E eu deixei um presente para todo mundo que está assistindo lá no meu Instagram. Eu deixei uma lista completa da limpeza da primavera, um checklist completo. Gente. 4 páginas. Clica lá no link e é só baixar e fazer. Qual é o teu endereço, Sheila? Sheila Procópio Organizer, lá no Instagram, e canal Sheila Procópio. Gente, eu acho tão chique quem fala Instagram. Tu não tem noção do chique. Gente que fala baixo, gente que fala baixo também, um exemplo. Né? Todo mundo sabe que eu estou conversando, mas tem gente que fala assim, gente, ó, e ri. 1 metro e ninguém vê. Ninguém consegue entender, né, Cris? Mas um dia eu vou chegar nesse time, eu vou falar, anote o meu Instagram, mas com naturalidade, porque agora eu não consigo ser agora natural. Eu não vou conseguir falar mais, obrigado. Cris. Não, você vai falar sempre aqui Instagram, senão não vai estragar tudo, né? Tá bom? Sheila, obrigado. Você sempre arrasa aqui, você organiza o povo. Isso aqui, corre lá no Instagram para poder baixar. Lá. Isso aqui, você vai ver o povo postando para ver que você salvou uma mãe que está virando professora na pandemia. Amiga, nunca mais a sua parede vai ser a mesma. Que isso, gente. Só aqui Esponja de melanina. Agora eu vou voltar lá para ver como é que está a minha infância, porque a minha diretora falou que o meu resultado agora é culpa da minha mãe. Que ela até já ligou para minha mãe, está vendo terapia em família, a gente vai resolver lá. Tá joia. Sheila, obrigado. Tchau, voltamos aqui. Gente, tarde de aprendizado e organização, né? Mas o que é benção. aquela bucha
que só na água já resolve. Não, passa água, tira. Tudo da parede. Não, eu já imagino uma mãe, uma avó chorando agora, olhando o programa. Não, a minha filha tá chorando ligando, porque quem limpa o aparelho lá de cá são elas. Quem sujou é que vai Riscou, limpar. vai ter que limpar. É, então o quê? Eu vou ajudar a criança. Mas será que você É como é que isso. você está tratando a infância da sua filha? Porque a gente está falando de infância agora, Acho Carol. que vai dar um trauma, Ela né? vai Ficar olhar, para a parede e né? vai chorar. Vai dar porque, ela que vai morar numa casa com o mínimo de paredes pois é, possível. e ela vai olhar essa esponja com felicidade. Como é que vai funcionar? Eu não sei como vai ser, mas que elas sujam menos a parede. Ah, sujam. Com certeza, pedagogia, né? Agora a gente está falando aqui brincando, mas na prática é isso, né? Quando a gente educa as crianças, a gente está educando futuros maridos, esposas, mas a gente não quer saber no futuro, eu quero saber hoje, né? Quero saber hoje se o brinquedo vai ser recolhido ou não, eu quero saber o que você vai fazer lá na frente não me A importa. longo prazo é muito longo. É muito longo, mas a gente precisa prestar atenção nesses detalhes também para que a criança ela se torne um adulto responsável, né? Que a maioria das famílias cria da melhor forma, naquele momento pelo menos. Eu, como mãe, sou mãe de 2 meninos, eu dou o melhor de mim. Mas pode ser que lá na frente eles falem, isso não foi bacana não. Tem coisas que eu vejo da minha mãe e falo, ela podia ter feito diferente. Mas ela deu o melhor dela naquele momento, né? Então a gente também tem que aceitar o processo de que não existe ser humano perfeito. Porque os pais, né, quando eles educam, não é para errar. É para acertar e para a felicidade e para o bom andamento da casa, né? Para que os filhos tenham sucesso. Então, por exemplo, a parede lá da casa, né? Você tá ensinando, né? E falou assim, ó, tem um recurso aqui para você. Você quer acertar, que o seu filho se envolva, que participe de todo o funcionamento da casa, né? E então, eu achei interessante isso que você está mencionando, porque nenhum pai quer errar, nenhuma mãe quer que o filho sofra, mas quer que eles se desenvolvam. Exatamente. A questão é que às vezes a gente não tem a ferramenta para fazer aquilo da melhor forma e a coisa pode sair meio torta, né? Então, um exemplo clássico disso são as palmadas para disciplinar uma criança, né? A gente tem uma cultura aqui no Brasil e em vários países de que isso é muito aceito, né? Ainda, infelizmente. As pesquisas mostram que não é eficaz em comparação a uma educação positiva e etc. Mas quem nunca? Eu já dei tapa na bunda do meu filho, já dei. E eu sei disso, eu trabalho com isso, né? Eu também. Quem nunca aqui levanta a mão, né? Não foi não, não foi ontem, não. Não, porque elas não estão lá, tá tranquilo. Não vou me manifestar. Não vamos falar sobre esse assunto. Sou Complicadíssimo. É que o silêncio é eloquência, né? Vale ouro, né? Nesse momento. Certeza, mas é complexo, né, esses processos, né? E aí você junta as famílias com olhares diferentes e dá no quê? Dá em conversa, dá em bate-papo, e é isso que a gente quer, viu? A gente quer isso aí, quer diálogo. E é o que você está fazendo aí desse lado aí. Tô sabendo que você já está mandando suas interações, falando com a gente. Abre o coração aí, a nossa primeira interação na tarde aqui do Entre Família, na tela. É anônimo, não tem problema não. Olha, meu esposo teve uma educação diferente da minha. Ele não gosta muito da relação com a minha família. Eu sempre fui muito cercada de amor e ele teve ciúmes até da nossa filha com meus pais. Então, ela está apresentando aí uma situação complexa. Ciúme, né? Muitas pessoas confundem ciúme com amor e não tem relação alguma, né? Ciúme tem a ver com controle, com possessividade. Então, são questões dele de querer realmente essas pessoas próximas. É como se as outras pessoas representassem uma ameaça ao seu amor pela pessoa. Então, é uma coisa muito individual. O ideal é realmente conversar, mas de uma forma muito empática, com muito amor, né? Quando a gente começa uma conversa em casa, geralmente é assim, você fez isso? É sempre um tom de culpa. Acusação. Daí a pessoa já vem fechada, né? Então, é assim, com isso que você faz, eu me sinto assim. O melhor para conversar é você falar como você se sente em relação àquilo que está acontecendo e não acusar outra pessoa. E claro, né, se a pessoa não consegue lidar com esse ciúme, etc., procurar uma ajuda, porque é super importante a convivência dos avós na vida da pessoa, né? Isso tem impacto muito positivo, então amor nunca é demais. É importante que a família se una, né, na Muito. educação dos filhos. E você está falando aí com a gente, continue, ainda hoje você vai ter a sua perguntinha respondida ali, manda rápido, não mandou ainda, 0 operadora 12 8315-0249. Bora pro intervalo, é rapidinho, pra você já ligar lá no mercadinho lá da sua casa para ver se tem essa esponja aí que limpa a parede só com água, hein? Vai lá se informar e volta aqui rapidinho, a gente está aqui te esperando. O intervalo é rápido, voltamos já já.
De volta aqui com Entre Família, viu? E eu tô sentadinha aqui porque tem novidade na grade aqui da TV Novo Tempo. Hoje, começa hoje, hein? É hoje. E quem tá aqui para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre essa semana especial para criança é a tia Cecel, né? Não adianta, é conhecida como tia Cecel, é isso. E ainda bem que você está sentada, viu? A gente já estava aqui conversando. Eu vou ser entrevistado por ela, mas ela vai estar em pé? Ela tá de salto, hein? Olha a diferença de tamanho que vai dar isso aqui. Por favor, né? Mas tá tudo certo. O importante é que a gente concorda numa coisa. Essa semana é muito especial. As crianças Com vão certeza. ser muito abençoadas. As famílias, né? Isso, ó, começa hoje, Isso. às 18 18 horas. Vai ser 1 hora de live e todo o núcleo infantil está envolvido. Anjinhos da Esperança também está envolvido. E a gente vai ter muita atração nesse dia, todos os dias. Tem visitas né? especiais aí, tem Sim, temas focados pra gravadora criança. Novo Tempo Conta também. aí, Vamos- spoiler. Ah, tá. Vamos ter cantores da gravadora Legal. também. Cada dia um especial. E muitas atividades para as crianças. Por isso a gente até está colocando já no Instagram, no YouTube e tal. Porque vai ser pelo YouTube do Isso, NT isso. Kids e também, ou pelo Face do NT Kids, né? E a gente até está colocando, porque vai ter também artesanato para as crianças então já fazerem pode- junto com a Se gente. for hoje lá no Facebook lá do NT Kids, vai Ou encontrar da TV alguma Novo informação Tempo. ali já. Já tem as informações de todo o material que a gente vai usar durante a semana. Olha então as só. mamães já podem se preparar para coisas bem simples, mas é uma maneira, como a gente está passando por essa fase tão complicada aqui, e não, acho que Pra ter um espaço é um pra criança momento que interagir, da criança as pessoas com a estão e as família, pessoas também estão vendo, os pais estão vendo a necessidade de estar interagindo com as crianças a cada dia. Então, quem sabe esse vai ser um momento especial. E assim, mais do horinha que só. necessário, Cecel, a gente sabe, eu sou mãe, né? Então tô ali nesse mesmo processo aí. A gente não tem mais criatividade. Eu não sei o que fazer. Então, ó, tem dicas importantíssimas de artesanato e mais. Está sendo lançado essa semana um curso bíblico. Vou mostrar Hoje aqui. mesmo nós estamos lançando esse Incríveis presente. milagres. Olha, presente para as Que crianças. lindo. Eu vou até abrir aqui, olha. E ó, porque- é um presente essa semana, é um presente para o Dia das Crianças, né? Que é a Pois semana é, que vem, a né? Semana da Criança. Olha lá, eu já vou mostrar até o que Olha tem quanta- dentro. daqui eu seguro um Olha pouquinho. quanto adesivo. Olha quanta. Gente, eu não sei como é que é Toda lá na sua criança casa. gosta. Mas em casa, se eu prometer um adesivo, eu consigo até uma louça lavada. É Opa! assim. Eu não brinco serviço, não. Eu não brinco serviço. Eu até adesivo. As crianças adoram. Tem aqui, olha, atividades de recortar. Tá lindo, tá Muitas especial. histórias e atividades dentro da revista, figuras também, de Sim. acordo com cada história. E nesta semana a gente vai abordar algumas histórias dessa revista. E você sabe que é o seguinte, olha, quem tá ligadinho aí nas redes sociais, se você postar hashtag Incríveis Milagres, fui lá, fiz uma foto, tô ensinando aqui minha filha, vou fazer aqui, ó, hashtag Incríveis Milagres. Pode rolar aí um sorteio e aparecer a foto. É isso? Claro. Vai aparecer a foto lá na live, é isso que vai acontecer, Isso né? mesmo. E Pra nós novos estamos aqui na alunos. expectativa, Muito bem. que como começa hoje, daqui a pouco, eu vim aqui rapidinho para participar do programa com vocês. Sim. E já vamos começar o ensaio para as 18 horas. Estamos prontinhos esperando vocês. É isso aí, a galera tá se preparando. Se prepara aí também, ó, deu algumas informações aqui meio atravessadas aqui. Então é o seguinte, ó, hashtag Incríveis Milagres. Não tem sorteio não se preocupe, é só para você ganhar esse curso especial. Ele vai de graça para sua casa. Mas não perde tempo não, às vezes você fala assim, eu não tenho hashtag, não, vou ligar. Liga aí, ó, 0 Pede a operadora sua 12. revistinha. 2127-3121 ou pelo WhatsApp 982444449. Você leva esse curso aqui, ó,
esse mesmo número que você pede é o Entre Família? É agora, você pede também aqui Incríveis Milagres. E aí você pode ganhar essa revista aí, ela vai de graça para sua casa. Então é isso, né? Presente. Hoje, 6 da tarde até às 7 horas, Isso mesmo. Facebook, YouTube do NT NT Kids. Se preparem para cantar com a gente, pular com a gente, trabalhar também e ouvir histórias. Adoramos, é isso aí. Obrigada, Cicel. Nada, eu que agradeço por poder trazer aqui essa notícia tão boa para as crianças. Muito bem, olha lá, maratona anda essas crianças, vão passar essa semana aqui com bons conteúdos, e a gente precisa, né? Eu não sei se seus filhos estão grudados na TV, no celular, nesse tempo aí de pandemia, igual está acontecendo lá na minha casa. Então, é isso, vamos resolver essa situação aí com bons conteúdos, viu? Agora, Cris, é o seguinte, eu tô aqui levantandinho, vou levantar de vez. O pessoal aí de casa Tá participando. tá participando, não é bobo nem nada, já estão querendo Eu até fico pedir aqui imaginando Incríveis essa mãe que recebeu a notícia da esponja. É, e depois e na chegou sequência... esse curso Não, tá bíblico. demais. Eu disse, meu Deus, é aqui na Novo Tempo que você está, meu querido. É Você- hoje. Aquela esponja com a personal organizer e agora esse curso bíblico, 10 milagres de Jesus, é um verdadeiro milagre, vai de graça para sua casa. Agora Incríveis milagres. Agora o povo, inclusive, está ganhando Sim. a consulta do povo aqui. Isso. Olha só, participação na tela, porque você tem uma médica agora aí, ó, sentada na sua sala. Vamos lá então. Olha só. É a Simone, Rio de Janeiro, carioca, eu gosto. Essa esponja de melamina é a descoberta do ano, meus queridos. Prêmio Nobel da Paz. Eu estou falando com sotaques cariocas. Prêmio Nobel da Paz para quem inventou isso, gente. Adorei. É da paz, é Eu isso falei. mesmo, é Nobel Esse da pessoal, quem Então, inventou? Tem que ser a paz, né? Porque é paz entre pais e filhos, né? Isso. Não, eu vou A dizer uma criança- coisa. Porque a criança só jogava ali, tá? Não sei o quê, giz de cera, canetinha, nananá. Aí já dava uma Não, briga. e imagina É briga. agora essa mãe recebendo o Incríveis Milagres, com adesivo, com Com conceito. interação, porque a criança vai pintar é a revista, Vai né, pintar parede? agora a revista. Não, agora É. acabou a parede, Parou tá? a parede. Já encomendei 50 Chega. esponjas. Não que eu não esteja acreditando em você. Encomendei 50 É esponjas. Mas está chegando uma revista totalmente de graça. Agora é o seguinte, vamos agora meter a mão na mostra, porque a gente tem que avaliar essa infância projetada na adolescência e também aí, ó, no Cris, que está com quase 40 anos, eu tenho que dar um E jeito. não tem jeito. É. Vamos para soluções, né? Vamos. A gente falou aqui também muitas vezes dessa questão aí de você ter essa projeção vindo da infância e que você herdou tudo isso. Ok, herdei, tá errado mesmo. Um negócio não dá para desatar esse nó aqui sozinho. Como é que você faz para mudar esse processo? Primeira coisa é tomar consciência dele. Porque enquanto a gente está inconsciente, está só repetindo esses padrões sem nem saber por quê, não tem possibilidade de mudar, né? Como eu falei, a questão da palmada, quantas pessoas falam, ah, não, eu fui educado assim, ó, tô aqui bem. Então, a pessoa Sobrevivi, né? Sobrevivi, Eu a pessoa nem sobrevivi. tomou consciência ainda de que ela pode fazer diferente, de que existem maneiras mais saudáveis de educar ou de se relacionar, ou enfim, qualquer outro exemplo. Então, a primeira coisa essencial é tomar consciência realmente desse processo, né? E depois que você toma consciência, pode vir um sentimento de culpa ou de autossabotagem, no sentido, nossa, olha o que eu fazia, eu não sirvo pra nada, eu não sou bom, eu não consigo fazer diferente. A história da Gabriela, né? Nasci assim, morri assim, sou Gabriela. Isso, na verdade, não existe, né? A neurociência mostra pra gente, por exemplo, a questão da neuroplasticidade. Ou seja, o que isso quer dizer, né? Nosso cérebro, ele é absolutamente capaz de mudar. Então, tanto morfologicamente quanto fisiologicamente, a gente muda. Então, o nosso comportamento pode mudar o nosso cérebro, nossa forma de pensar e agir, e vice-versa, né? Então, é capaz de mudar, não tem essa. Eu fui criado assim, eu sempre fiz isso. Você é capaz, mas é mais difícil. Por quê, né? Quando a gente está habituado a fazer uma coisa, vamos supor que todo dia você amarra o sapato fazendo os 2 lacinhos, porque tem gente que amarra dos lacinhos, tem gente que faz assim, né? Então, se eu te falar, a partir de amanhã você começa a amarrar de outro jeito. Nos primeiros dias, você vai amarrar o sapato, você Tem vai que pensar mais, Você tem né? que pensar, você vai começar a fazer do jeito que você fazia antes, daí você tem que parar. Então, assim, por quê? A gente tem caminhos neurais de como a gente faz determinadas coisas, né? O nosso cérebro faz isso pra gente não gastar tanta energia, a questão da bicicleta. Então, você aprendeu a andar, depois você só anda. Então, você vai ter que prestar atenção para você simplesmente não ir fazendo o que você já está acostumando. Então, é difícil. Mas aos pouquinhos você consegue ir mudando esse hábito, né? E trazendo mais benefício para a sua vida e para as pessoas que estão ao seu redor. Então é possível a mudança, né? Muito. Eu queria perguntar até para o pastor aqui. Pastor, às vezes seu telefone toca
justamente, às vezes, nos primeiros meses de um casamento. Quantas vezes já tocou aqui, né? O pastor, com 59 casamentos, ele fez. Mas quantas vezes o telefone dele já tocou para apagar fogo? E esses dias o pastor fez até uma reflexão aqui, porque a gente fez o quê? Temperamento e personalidade. A gente pode vir até com temperamento, mas depois o que você vai consumir, a volta que você vai dar e reconstruir. Pastor, qual o conselho que você dá quando você pega 2 malas que ainda não conseguiram ajeitar as roupas em casa, tocou o telefone e o senhor tem que fazer um SOS? Olha, e isso acontece. Acontece. E acontece. E às vezes é de madrugada, entende? Final da noite ou início da manhã. Já aconteceu comigo, me ligaram. Ô pastor, é o seguinte, ó, a gente está aqui num conflito e você precisa vir aqui na minha casa. Porque tá difícil aqui e a gente vai se separar. E aí eu fui à casa, né, dessa família, né? Casal, recém-casado. E eu cheguei lá, sentei e falei, me diga, o que está acontecendo? E o problema era o jeito de lavar a louça. Mas acontece, é isso. Eu tô falando. O jeito de lavar a louça. E aí eu sentei lá e eu queria rir, né? Porque para mim era tão simples. Por exemplo, assim, só o começo. Eu tô com dificuldade de dormir, então deita e dorme. Então, Tipo mais isso. simples, Uma obviedade. aí eu falei assim, não, fale tudo que você pensa, então. Aí o rapaz falou tudo que ele pensava sobre o sistema de lavar louça. Aí eu falei, e agora você, qual que é a tua ideia? É essa. Falei assim, e como que a gente pode resolver? Eu estava trabalhando como psicólogo ali, né? Como que a gente pode resolver Quase isso aqui? um Ó, porque pedagogo. tem isso aqui e tem isso aqui. E a gente precisa lavar a louça, porque o problema é lavar a louça. Não é outro, não é eu não te amo, não, eu te amo, mas o problema é esse. Aí eles falaram, não, eu acho que se a gente fizer assim, então tá. E assim, então tá. Então vamos fazer uma oração aqui que tá tudo certo. Porque resolveu, entende? E eu acho que aí é um novo começo. Então, é identificar o problema, olhar para o outro, esse problema é tão importante quanto a pessoa que eu amo, entende? Essa situação, aí eu identifiquei, a pessoa é mais importante do que uma louça, certo? Aí, então, agora eu mudo o meu processo e eu mantenho a paz dentro de casa. Mas a gente percebe nessa pequena ilustração aí, que parece boba, mas a gente percebe que o problema não é a louça, mas a falta de habilidade de resolver conflitos, né? Então, eu acho que muitos casais têm essa falta de habilidade, né? Então, os filhos brigam, não conseguem... Eu faço o que com essas crianças? Eu vou juntar tudo, amarro tudo junto, não sei o que eu vou fazer aqui. Alguns fazem isso, né, Carol? Na minha Já casa. fizeram. Na minha casa, vão sentar na mesma cadeira, mas não cabe nem eu. Vai sentar na mesma. Nossa, até hoje. Com sorriso. Rindo um pro Sorrindo e outro, tal. abraçando, falando E perdoa. citando o seu verso preferido da Bíblia. Ou dava certo, não tem jeito. Mas aí é isso, né? Como a gente consegue desenvolver essa habilidade? Porque, ok, tem um mediador, mas nem todo mundo vai conseguir ter um pastor que vai na sua casa meia-noite porque você não está conseguindo lavar a louça. E, Carol, houveram outras situações do mesmo casal que eu falei assim, olha, eu já fui aí. E eu não vou mais. Isso. Eu tive que falar assim, mas você é nosso pastor. Eu falei, sou, por isso que eu não vou mais. Porque vocês têm que resolver. Tem que aprender a lidar com os conflitos, porque são pequenos agora, maiores virão, né? Para quem está casado há muito tempo, foi casado há muito tempo, já sabe que fala louça. Para com isso. Eu digo assim, ó, você quer que eu te chão. fale ou vou deixar Deixa a vida pra lá. gritar para você? Porque a vida ela não sussurra. Para. A vida ela grita. Ela grita. Dá na sua cara. Eu até quero um intervalo que eu não tô. Vamos pro intervalo. Tô com calor. Não, vamos pro intervalo, é rapidinho. Tá quente aí também, né? Eu sei que tá. É rapidinho esse intervalo, ajusta esse ventilador aí na sua cara, menina, isso mesmo. Pega aquele borrifador de água, joga tudo essas crianças aí, joga nessas crianças, joga na cabeça das crianças tudo, vai refrescando, mas continua ligadinho aqui na TV Novo Tempo com Entre Família. Muito bem, estamos de volta. O programa hoje falando sobre esponjas que vão ajudar você. Não, brincadeira, o programa não é esse, mas que a esponja ajudou, querida Carol. Eu não pensei que uma esponja ia fazer tanta coisa. Eu tô pensando nela até agora. Eu fico imaginando o distribuidor de esponja que nem conhece, a gente não ganha nada, então não tem comercial aqui nessa televisão e tal. Mas a questão toda nem é o quanto que a esponja vale, mas o quanto a informação. Inclusive, nós temos aqui uma especialista e um pastor para ajudar você. Então vale ouro. Assim como a dica da esponja, a gente quer ajudar a limpar muita coisa. O ruído de informação, as crenças limitantes. Então você de casa tem voz aqui no nosso programa e a sua participação na tela.
Vamos lá agora, de onde está vindo aí, Carol? É anônimo, não tem problema não, pode falar. Vivo com uma pessoa há 1 ano, quero casar, mas ele já foi casado e foi traído. Agora tem trauma de casamento. O que fazer? Eu não sei se ela vai adorar a minha resposta, né? Mas quem tem que fazer alguma coisa referente ao trauma dele é ele, né? Por mais que ela queira, que ela ame, ela pode orientar, pode falar, pode apoiar, acolher, mas a única pessoa que consegue realmente trabalhar em cima desse trauma e viver de uma forma diferente é ele. O máximo E aí que ela ele pode buscar uma ajuda profissional. Isso. Claro, O máximo que ela pode é tentar indicar uma ajuda profissional, né? Pode, com certeza. Porque assim, o trauma ele fica muito enraizado e ele impede a pessoa de viver novas experiências que podem ser muito boas, né? Então o trauma realmente paralisa. Eu falo que o medo é um sentimento muito bom, né? Porque a gente está vivo por causa do medo. Você não pula ali do penhasco porque você tem medo, daí você fala, melhor não. Mas o medo ele é bom para alertar e não para paralisar. Então ele poderia, por exemplo, tomar cuidado, falar, nossa, tenho medo de ser traído, conversar com a pessoa, porque ele tem esse medo. Mas quando paralisa, ele deixa de viver, deixa de se casar de novo com uma pessoa que ele ama, aí esse medo não está saudável. Tá na hora de mexer na situação aí. Tá na hora de... E tem gente que, né, e muita gente que fala assim, tem coisa que é melhor não mexer não, porque, né, isso aí, meu filho, é autossabotagem, para com isso, vamos viver novas experiências. E quando a gente está do lado de cá, muitas vezes a gente perde a paciência de lidar com o tempo do outro, viu? Então vai devagarinho aí, que na comunicação, com cuidado, você vai conseguir aí boas respostas do maridão. Bora lá, mais interação aqui na sua tarde. Você está falando e quem fala agora com a gente é a Rosana. Rosana Fiuza, da Bahia, Terra da Alegria. Sou filha mais velha e meu esposo, filho mais novo. É impressionante como os vestígios das nossas raízes respingam sobre nós. Na criação de nossa filha, meu esposo defende o uso do tapinha. Eu sou contra e busco respaldos científicos e entramos em discórdia. Agora nós temos um fato que às vezes vai muito bem, até nascer o filho, e aí você vai imprimir algumas questões que são crenças muito fortes, né? Tipo assim, ó, eu sou um resultado desse produto de dar certo. Eu também sou resultado desse produto de dar certo. Olha, eu tenho traumas nesse segmento e não dá certo. E aí? É o bem mais precioso, é um amor diferente dentre os amores, né? Sim. Um amor primordial de pai e filho. E aí, doutora, como é que funciona? Ela tem total razão. As pesquisas mostram que a eficácia é muito baixa, então não adianta você bater. E pelo contrário, isso gera mais agressividade na criança. Então o que a criança acaba aprendendo e introjetando? A informação de que o mais forte pode bater, de que violência e agressividade pode ser sim utilizado para resolver situações. Então tem várias pesquisas a respeito. Inclusive no meu Instagram tem uma live minha que está gravada no feed, que é minha com uma pediatra, e a gente fala e se aprofunda sobre essas pesquisas. A gente ficou 1 hora falando sobre isso, explicando o porquê. E eu acho que o interessante é que, assim, se eu brigar com você agora, virar e te dar um tapão, vão falar, essa menina é doida. Se você chegar na sua casa, não gostar do que sua esposa falou, lavou a louça errada, chegar e dar um tapa na sua esposa, ela vai te denunciar, né? Por que raios que a gente tem autoridade como pais a fazer isso com os nossos filhos, né? Não tem sentido algum. E agora, o difícil nesse processo não é ela chegar com, né, artigos científicos para o marido, porque não tem como. Então, a questão ali é a questão de ajustar o diálogo em relação àquilo que é importante para a criança. Como a gente faz para estabelecer essa conexão e o diálogo no casamento? Isso, e eu posso ampliar Sim. um pouquinho? Ó, então, estabelecer a comunicação, tá, doutora? E fazer uma outra questão. Como trabalhar agora com o filho consequência? Causa e consequência. Causa e consequência. Causa e Porque o pai que usa o recurso, tá legal? Para ensinar, né? A gente está falando de ensino aqui. Tá. Ele está trabalhando causa e consequência. Não é algo descontrolado que a gente está falando aqui, entende? A gente está falando de algo controlado, algo conversado com a criança, explicado e trabalhado a disciplina com amor. Como o pai agora que vive esse recurso, como é que ele vai trabalhar causa e consequência? Sim. Eu acho que o interessante é ela mostrar realmente o que é, né? E trazer exemplos. Eu gosto muito de trazer exemplo, para que a pessoa consiga entender uma dinâmica diferente da que ela conhece. Porque não adianta ela chegar, eu não concordo com isso. Ele vai falar, eu concordo, e vão ficar na mesma, né? Então, olha, tá vendo? Tem um profissional aqui que mostra que para o nosso filho
isso pode não ter benefício. E eu sei que você ama ele tanto quanto eu e a gente quer o melhor. Vamos conhecer coisas novas. Você concorda comigo? Se não, me explica o porquê você não concorda, que a gente vai achando melhores maneiras de fazer. É sempre conversar de forma empática, sem acusação de você tá errado, eu tô certa. Mas sim, trazer exemplos, trazer outras pessoas. Porque se fica só a minha opinião contra a sua, não sai do lugar. E às vezes é a forma, né, como esses exemplos são apresentados, Ah, né? é. Então, esse é um ponto, educação, mas outras áreas da vida você precisa usar a mesma ferramenta de empatia e comunicação Porque assim, não né, Carol, violenta. no relacionamento, que a doutora está falando, não é pessoal. Isso, Não é pessoal. Não é o marido contra a esposa e a Exato. esposa contra o marido. Às vezes parece que é, né? Mas não é pessoal. Boa. É situação. Eu acho que a gente tem que separar isso, entende? Não é pessoal. Eu amo você, minha esposa. E a esposa, né, ama o esposo. Agora, a gente está com uma situação, então não é pessoal. Mas vamos acertar? Porque qual a maior questão no problema dos casais que trazem heranças familiares? É achar que tudo é pessoal. Ficam ofendidos com tudo, né? Olha, Tudo. Por que você está falando isso comigo? Por que você está fazendo isso comigo? É isso. E não é, né? Isso aqui é só um ajuste da família. É isso mesmo. Olha lá. Bora lá aqui para dicas importantíssimas. Vamos fazer agora um checklist juntos para você entender aí, para não repetir padrões negativos. É isso aí. Você aprendeu, eu sei, herdou, fez demais, virou um hábito. Ok, vamos parar com esse processo aí? Vamos frear essa situação aí? Pé no freio aqui no Entre Família. Vamos lá, a primeira dinâmica aqui, o primeiro checklist para você parar de repetir esses padrões negativos na tela aqui. Bora lá, tá chegando. Pare de brigar com os sintomas. Muito forte. Frase muito forte. Em que aspecto, Cris? A questão toda é você brigar com a febre. Você já consegue brigar com a febre? E aí a doutora vai explicar pra gente. Fiz uma analogia aqui. O que está causando essa febre? Febre é sintoma, né? E muitas vezes a gente fica falando, né, doutora? Às vezes, olha, realmente eu estou com uma dor de barriga. Aí a gente come as mesmas coisas e busca resultados diferentes porque não trata o porquê dessa febre. Exatamente isso. É analisar a situação como um todo. A gente trouxe muito aqui a situação da louça, então vou falar da louça, né? Que a louça ganhou. A louça ganhou. A gente está falando de bucha, da louça, então... Por exemplo, a situação da louça. É você continuar falando, não, a louça tem que deixar secar. Natural. E o outro, não, tem que secar com pano e já guardar. É um absurdo. E daí ficam brigando com o sintoma, porque não é sobre a louça. Tem relação com o ponto de vista. Por que isso está te incomodando tanto? É o que o pastor falou, né? O que é mais importante? A louça secar ao ar livre ou a pessoa que você ama, que você escolheu, que você está convivendo? Então, é entender a dinâmica como um todo, né? Os dois abrirem mão um pouquinho, no caso do casal, claro. E não só isso, né? Quando eu falo abrir mão, às vezes parece que, então deixa pra lá, vou dizer que ele tem razão, e daí você fica puto por trás. Também não é isso. Mas é os dois lados procurarem entender o que está acontecendo por detrás dessa briga, né? Como a briga que o pastor falou que ligaram para ele meia-noite por causa da louça também. E não era, né? Não a é questão a louça. é o problema, né? Exato. E aí, quando os dois estão imersos na raiva, na briga, na confusão, não conseguem enxergar que não é o problema. Alguém tem que dar um passo para trás, né? Isso. Para falar, não, peraí, tô achando Porque que... senão vai aflorar aquilo que tem de pior. Pior. Vai aflorar. Só começa. Exatamente, porque aí vão trazer coisa que estava sepultada, enterrada, E volta o tal tudo. de jogar na cara... Exatamente. O tal de jogar Sim. na cara... Não é Agora- sepultado agora não, parece só... Uma coisa que eu tampinha do avalio, que eu lixo. até perguntar para a doutora, mas um exemplo assim, ó, chega um time, eu não sei se é a idade, o que é, o quanto tempo você está com a pessoa, aprendeu a lidar, que você começa a resguardar a força só para brigar pelo que vale a pena. Acho Um que é exemplo. personalidade, Cris. Sabe por quê? Por exemplo, assim, ó, vai brigar com a louça, que é isso aqui, eu disse assim, não, tá brincando, que eu vou parar para brigar. É Aí, personalidade. mas, Obrigar porque sim. come bolacha ou biscoito que esfarela dentro do carro. Sim. E essa Entendeu? é milenária, essa é sim. milenária. O marido não gosta, a esposa não gosta, tá tudo sujo lá, meu carro tá sujo e tal. Brigar por Vai quê? aspirar isso sim, aí. tipo, não, só que com o tempo eu acho que essas coisas menores, Vão perdendo força. eu acho que vão perdendo força. Vão perdendo força porque
Vem coisa maior por aí. Eu vou te falar, porque perde força. Você não vai brigar com a formiguinha que beliscou seu pé se outro dia atrás aí te jogaram a bigorna no dedão. Então você vai com calma. Eu vou te dar um exemplo. Você vai com calma. Tem aquela briga por comer coisa de farelo quando você está dirigindo. Aí você fala, não, tá tudo tranquilo. Quando você vai lavar o carro, você vai farelando. Você vai tirando aqui, ó. Não, hoje eu vou porque eu vou lavar o carro. Você come. Eu não quero nem pacote. Aí você está sozinho. Tem coisa que você tem que fazer sozinho. Você está comendo assim, ó, que não consegue trocar de marcha. Aí você feliz. Por quê? Aprendeu a lidar com o momento certo. Não faça isso, não faça isso. Porque agora nós queremos ensinar aí a você não repetir padrões. Para de esfarelar biscoito lá no seu carro enquanto seus filhos não estão olhando, tá bom? Bora lá, mais uma situação na tela. Nós estamos aqui de checklist, hein? Vamos aprender. Para cada comportamento, existe uma crença interna correspondente. Que são as crenças limitantes, os aprendizados, o que seria? Sim. Em alguns casos, limitantes. Limitante é aquela que limita a gente, que impede de fazer, como, por exemplo, o exemplo, né, que a moça deu. Ele vai deixar de casar por medo de ser traído. Então, ele criou uma crença que se ele casar, ele vai ser traído novamente. Limita ele. Mas não necessariamente todas as crenças que a gente tem são limitantes, né? O interessante é a pessoa identificar exatamente. Porque, por exemplo, religião, né, o Deus e etc., a maioria vem por uma questão familiar, né? A gente aprendeu com a nossa família, aprendeu que isso é bom, então a gente cria uma crença mesmo, uma fé. Isso é bom, isso é saudável. Então é uma crença, mas não limita, pelo contrário, te abre para mais coisas e etc. Então a crença não necessariamente é limitante. Então a pessoa tem que separar o que está impedindo ela de crescer, que veio da família ou veio de uma experiência de vida, né? E aquilo que possibilita mais crescimento, porque a gente não pode falar que tudo que foi herdado da família é ruim, né? Pôr tudo no mesmo saco, na mesma caixa. Então tem que realmente separar e tomar consciência. Sabe aquela coisa de olhar com muito carinho para os nossos pais, no sentido de, olha, ele deu o melhor dele, isso aqui eu pego para mim, isso aqui eu deixo para lá. É a questão da mala que o Cris falou. Algumas coisas vão ficar fora da mala, outras a gente dobra para caber melhor. Agora, também um exemplo. Tem muita gente que fala em discursos, né? E relativa. Deixa tudo muito relativo, a questão do que é crença, o que é verdade ou não, o que é absoluto, né? Aí eu vejo que dentro de um diálogo, tendo empatia, porque eu conversei com a Carol aqui no intervalo, um exemplo, eu tinha uma distância muito grande de coisas como lavar a louça, porque eu não fui criado assim. Só que no campo masculino, às vezes, a gente tem um orgulho de dizer assim, olha, nesse sentido eu sou um menino. Você vai ter que pegar mais leve, porque eu não sei nem o que é, como é que faz o arroz e tal. Então eu colocava minha cueca em tal lugar, sumia. Agora a gente vai ter que criar esse quesito. Só que para chegar, porque a gente briga tanto, e o primordial seria esse primeiro ato. Então aí tem a questão do primordial, que é a empatia, né? Porque o que acontece? Para mim, um exemplo, para mim esse negócio de biscoito eu não daria bola nenhuma, mas para alguma pessoa, às vezes, ver esse biscoito em cima do sofá é algo tão... Porque a gente não valoriza, sabe o que a gente não valoriza? A visão do outro. A visão do outro. Então, quando o outro, né, desce do salto por coisas que você avalia muito pequenas, então você tem essa dificuldade. Eu digo para você, eu tenho muito essa dificuldade. Eu trabalho isso comigo o tempo todo. Então, eu olho para o outro e falo... Tá brincando. Não. De novo essa conversa. E aí, de fato, né, eu tenho aprendido com o tempo que não. É a vida do outro, é a visão do outro, é como ele enxerga o que é ou não dificuldade, né? Então, eu acho que esse processo é algo aprendido, né? Totalmente. A vida e os sofrimentos ou qualquer transtorno não é sobre a situação, a experiência em si. Sabe quando falam assim, essa pessoa entrou em depressão porque perdeu alguém? Não é sobre a experiência. Muitas pessoas perdem alguém e não entram em depressão. Claro, todo mundo fica triste, sofre um luto. Nunca é sobre a experiência em si. É sobre como a pessoa enxerga aquilo. E daí varia muito de pessoa para pessoa. Eu vivo isso em casa, meu marido é extremamente organizado, ele sabe quantos copos tem dentro do armário, né? E eu morei sozinha desde os 18. Então eu chegava em casa do trabalho e ia jogando todo o blazer que eu ia trabalhar. Na sexta-feira estava tudo em cima da mesa de jantar e eu almoçando no sofá. Imagina quando a gente casou. Ele assim, ó... Metódico. Os 6 primeiros meses foi enlouquecedor. Eu pensei, não dá, meu Senhor Cristo, não dá. Não vai dar, mas é isso, é uma adaptação. Sempre pensando, a gente se ama, a gente... Então hoje ele abre mão, ele não espera que eu seja ele, porque não há como.
E eu, ao mesmo tempo, não vou chegando, tirando sapato, jogando assim pela sala, como eu faria se eu estivesse sozinha. É isso, casamento. É isso. Abrir mão. Abrir mão. Abrir mão, é isso. E sabe que eu vou abrir mão agora? O quê? É da sua companhia, porque o programa vai acabando. Muito obrigada, Tami. Obrigada Mais uma a vez. vocês. Sempre bom estar aqui. Tá passando os contatos da Tami aí, ó. Tá passando isso, agora sim, tá passando aqui os contatos aí para que você consiga lidar aí esse processo aí. Tá com dificuldade? Manda para ela essas informações, mais perguntas. E agora, Cris? Ele que fez o seu 59º casamento. Não é Ele novo, que não. recebe ligações na novo, é isso mesmo. madrugada. É, ele. Ele que está acostumado Tem agora know-how, a né? lidar com uma ferramenta que é atualizada para isso sempre, né, pastor? A Bíblia é sempre atualizada, né? Estava conversando aqui com a doutora sobre essa questão da plasticidade do cérebro, que o cérebro ele tem uma elasticidade, né? Ele se expande, parece, quando a gente escolhe seguir por um caminho novo, diferente daquilo que a gente estava indo. Então, quando você fala assim, olha, essa atitude ou esse hábito está me prejudicando, eu preciso parar, interromper. E essa questão de interromper está totalmente na palavra de Deus. A família, a gente sabe, vem da Bíblia. É uma ideia de Deus e a ideia é para dar certo. Ontem se falou do casamento, eu falei isso no casamento, olha, casamento é para dar certo. Quando? Quando a gente olha que é um para o outro e ambos para Deus. Já viram essas fotos de girassol que estão espalhadas aí nas redes sociais? Sim. Olambra, Sumaré, tem uns campos de girassol, né? De girassóis. Aí, o girassol, ele se volta o dia inteiro para o sol. Aonde está o sol? Até que ele se dobra. É assim também o casamento. O casamento é um constante se voltar para o sol. E qual que é o sol? O sol é Deus, a Bíblia fala assim, o sol da justiça. Quando é um para o outro e ambos para Deus, a gente não olha para a louça, não para as migalhas espalhadas no carro, não para a cadeira que armazena o paletó, porque você falou do teu blazer, às vezes tem o paletó lá na cadeira, lá em casa, entende? Não é isso. As coisas são coisas e pessoas são mais importantes do que as coisas. Quando a gente faz o quê? Olha para o sol. Qual que é o sol? O sol da justiça é Deus. Para um casamento dar certo, precisa priorizar o outro. E a gente já falou aqui no programa, em alguns programas, né? O amor é uma escolha e é uma escolha diária. Então eu me importo mais com a pessoa porque eu a amo. Agora, se a gente viu o caso ali, né? A moça, o rapaz com dificuldade de assumir um compromisso. Não é que ele não ame a mulher, ele ama. Só que ele tem os medos dele e os medos estão paralisando. Agora, se os medos paralisam, se a gente se volta para Deus, Deus pode mudar isto. E nessa mudança eu quero falar para você. A doutora falou assim, olha, se você é possível interromper o ciclo e ter um novo começo. E eu quero mencionar para você o que está na palavra de Deus aqui em Filipenses 4, verso 13. Diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero afirmar para você, há poder em Deus para mudar toda e qualquer circunstância da sua vida, quer você tenha adquirido ou no percurso ou herdado. Há poder em Deus e esse poder está disponível para você ter um novo começo, uma nova oportunidade e a sua família ser muito feliz. Portanto, lembre, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Muito, muito, muito obrigado, pastor. É isso mesmo. É o seguinte, viu? Você tá aí com a gente, continue, porque amanhã tem um programa especial demais. Você gosta de música? Gosta? Quem é que consegue fazer uma faxina sem música, gente? Quem vai limpar essa parede com essa bucha nova aí sem música nenhuma? Mas você sabe quais são os benefícios da música? Qual o caminho que ela faz no seu cérebro? Sabe? O impacto dela, os vieses aí e tal. Você sabe ou não sabe? Opa, é amanhã aqui no Entre Família, você vai ficar especialista. Tem aqui um especialista, inclusive amanhã, um musicista, que vai te dar dicas importantes de como você pode usar a música ao seu favor. E é qualquer tipo de música, será? Vamos falar sobre isso? Vamos falar também. Olha lá. Agora, Cris, o nosso programa acaba, mas só para dar espaço para outro programa que é todo especial. Continua aí, viu? Verdade. Encha a sua tarde de vida, de saúde. E hoje você vai aprender um pouquinho mais sobre nutrição oncológica. Não é verdade, Teru? Boa tarde.
Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol. Aliás, adorei a paleta da cor aí da Carol. Tá todo outubro rosa, tá linda. Gostei. É isso mesmo, a gente vai falar sobre nutrição oncológica aqui no Vida e Saúde. Tem muita dúvida com relação à nutrição nessa fase, enfrentando a doença, ou antes mesmo, na prevenção, não é? Porque tem muitos mitos e verdades que a gente pode entender melhor no programa de hoje. E também nós vamos ter aqui claramente com o Dr. César falando um pouquinho sobre a saúde emocional, saúde mental de jovens, adolescentes e crianças em época de grandes mudanças e adaptações como a do Covid-19 que a gente está enfrentando este ano. Muita gente está sendo afetada e está sem um caminho certo a seguir. E a receita de hoje deliciosa, essa prática receita de trufa de amendoim, gengibre e limão. Carol, essa é boa para o seu pós-treino aí, viu? Nossa, falou amendoim, falou a minha língua. Nossa, eu como amendoim em qualquer formato. Se é passa, se é trufa, se é bolinha. Amo. A Carol come de Ótimo tudo, né? pós-treino. Ela come de tudo. Como mesmo. Ela é privilegiada, né, Cris? Porque come de tudo e continua linda, Para onde vai? fitness. Tem um programa que tem aí, que eu não vou falar da concorrência, que fala assim, ó, no programa de hoje vamos descobrir como a Carol se alimenta, para onde vai, aonde ela se alimenta. Vai para as minhas corridas. É um vai pra case, a gente pode academia. trazer aqui um case. É um case. É porque eu como assim com muita saúde. Você não vai perder, obviamente. Você não vai desligar essa TV, trocar de canal. Esse negócio você está acostumado. Ela não. tem um incinerador Jamais, aí. jamais. Ela incinera, deve ir pro pulmão, alguma coisa deve ir. É hoje no Ai, Vídeo de ai. Saúde. Até mais. Até Obrigada. mais, gente. É isso aí. Olha, o povo fica... Ó, você está desconsiderando a minha vida fitness. É Carol, um trabalho viver como Você eu come vivo. por 3 pessoas e Eu malha como por meia. mesmo, Malha por meia. Aí você me falar que é malhação, Carol? Não, é uma... Não. Tá louco, gente. Isso aqui, ela nasceu com incinerador. Só pode. É isso aí. Não é bem assim que as coisas funcionam. É por isso que eu Tem já que levo falar, comida de tem dois que quando eu vou falar fazer pro cara que inventou aquela buchinha para descobrir também como é que funciona o teu Como é que sistema faz aí. Metabolismo. É acelerado. O meu metabolismo é acelerado. É Eu preciso acelerado. comer bastante. Não, mas é um defresh, então. Preciso Como comer fala minha avó, bastante. deve ser um defresh, igual minha avó fala. Metabolismo defresh. Produção falando, nem parece que eu tenho... Que eu não tenho 50 anos, não, gente. Tô menina Rapaz, nova. 52 anos conservada Menina assim, nova, gente. que é isso? 52 anos tá aí. Amanhã a gente conversa sobre esse assunto. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau.